técnicas. Agora estamos presentes, o Network Internacional. Temos connosco Filipe Carrera, docente universitário, a quem passa a palavra. Agora, a ver se temos microfone. Temos microfone, obrigado. Ora, boa tarde a todos. Estamos no período, chamado período pós-pancreático, não é? Em que as pessoas estão assim mais adormecidas. Por isso, aqui tivemos sempre a falar muito de marketing digital e eu posso-vos dizer, como a Lúcia dizia há pouco, que já ando a virar frangos digitais há muito tempo. Por isso, comecei com esta área do digital nos anos 90, o que quer dizer que alguma da geração, agora a geração Z, que está muito imbuída no digital, ainda não tinha nascido. E uma das coisas que eu aprendi é que podemos ser muito digitais, mas há sempre uma componente humana que nós temos de ter o cuidado. Por isso, nós estamos a falar de networking internacional, estamos a falar de lidar com pessoas. E aqui, por exemplo, temos um espaço em que vemos isso. As pessoas estão a interagir com outras pessoas, mas também estão a ser apoiadas por tecnologia digital. Algumas até estão a utilizar uns QR codes para se apresentarem uns às outras, mas a componente humana continua a ter que existir. E eu, nestes 20 minutos, vou-vos falar justamente dessa parte humana. E vou-vos dar aqui, se calhar, alguns conselhos de como melhorar desde já. Primeira coisa, porque é que eu gosto do networking? Eu devo-vos confessar uma coisa, eu sou uma pessoa inerentemente preguiçosa. Eu gosto de ter muitos resultados com pouco esforço. Não gosto de ter muito esforço e poucos resultados. Por isso considero uma pessoa preguiçosa e gosto muito de atividades de networking porque elas são como aqui o nosso senhor Arquimedes dizia, e era para a física, não é? Dê-me uma alavanca suficientemente longa e um ponto de apoio e eu levantarei o mundo. Networking é isso mesmo. É nós conseguirmos fazer mais com menos esforço. É alavancagem social. Por isso é que, quando comecei a trabalhar esta parte de networking, eu gostei tanto porque conjuga uma parte que é eu sou preguiçoso e conjuga uma coisa que eu sempre tive desde miúdo. Uma atração pelo mundo. E, por isso, estar aqui a falar sobre networking internacional, para mim, significa bastante. Mas eu quero-vos deixar aqui alguns conselhos práticos, coisas que possam mesmo utilizar. E, para mim, a primeira regra em termos de networking é uma palavra apenas. É partilha. Muitas vezes nós pensamos que isto, networking, é uma lógica de predador. É uma pessoa a andar, a caçar. E o que eu tenho aprendido é que é exatamente ao contrário. É andar a semear. E eu aqui, eu pedi justamente que não valia a pena fazer uma grande apresentação. Eu vou-vos explicar o que é que eu andei a semear e o que é o resultado desse semear. Ora, eu tenho trabalhado nos últimos 15 anos em mais de 60 países. Isto presencialmente, online, se calhar, não sei, não faço a mínima ideia. Mas presencialmente em mais de 60 países. Estou aqui entre duas viagens e por isso é que estou aqui hoje. E uma das coisas que normalmente as pessoas dizem quando trabalham com 60 países, dizem é que eu trabalho na empresa XPTO multinacional. Ora, a minha multinacional sou eu. E tenho uma senhora que me vai limpar o meu escritório casa às quartas-feiras à tarde. Por isso somos os dois empregados desta multinacional. E isto só é possível graças às ferramentas digitais. Isto é, eu não podia ter feito isto sem o apoio de ferramentas digitais. Por isso isto é esta parte que eu quero partilhar convosco numa lógica do profissional. Como é que vocês, como profissionais, podem melhorar? Por isso, uma das coisas primeiras é que nós temos que partilhar. Porquê? Porque temos que ter cuidado com a nossa pegada digital. Todos nós somos avaliados antes mesmo de encontro pessoal. Isto é, a partir do momento em que sabemos um nome, a probabilidade de sermos googlados, de ir ver no LinkedIn, etc., etc., é enorme. E muitos de vocês podem pensar assim, eu até nem tenho assim grande presença digital. E não há problema.
Isso porque não recebem, todos os meses, um extrato do BOP. Alguém sabe o que é o BOP? Não sabem porque eu inventei. Ok? Simples. O BOP é o Banco das Oportunidades Perdidas. Se nós recebêssemos todos os meses um extrato daquilo que nós perdemos devido ao nosso tipo de pegada digital ou daquilo que nós não temos em termos de pegada digital, se calhar ficávamos doidos. Se calhar era naquela lógica de, imaginem o indivíduo que joga sempre com a mesma chave no Euromilhões. E, uma semana, por uma razão qualquer, não pôs lá o boletim. E sai essa chave. Há duas hipóteses. Se ele sabe que saiu esses números, vai se sentir horrivelmente. Mas, se ele não souber, vai ser feliz. Há muita felicidade na ignorância. Há muita felicidade na ignorância. Quero-vos dar um conceito, porque isto são 20 minutos, eu vou-vos dar assim, digamos assim, o filé mignon. Uma das coisas mais importantes em termos de networking, isto está estudado em termos de redes, isto está estudado cientificamente, não é minha teoria. Okay? Por acaso é de um indivíduo húngaro que estudou isto tudo, e uma das coisas curiosas que ele chegou à conclusão é a importância das ligações fracas. E as ligações fracas o que é que são? São todas aquelas pessoas que passam por nós como se fossem um cometa. Isto é, não são nossos amigos, não são nossos colegas, não são nossos familiares. Aqui, por exemplo, está cheio de ligações fracas. São pessoas que vocês, se calhar, vão conhecer aqui, que nunca conheceram antes, que não são vossos colegas, não são vossos amigos, não são vossos familiares. E porquê é que essas ligações são tão importantes? Vou-vos dar algumas formas de vermos que elas são importantes. Certamente já ouviram alguém dizer: tive este sucesso, aconteceu-me esta coisa fabulosa. Porquê? Porque estava no sítio certo, no momento certo. Já ouviram essa, não é? Todavia, se lhes perguntarem o que é que aconteceu, não vão dizer que caiu 1 milhão de euros do céu. O que vão dizer é: conheci uma pessoa que me deu um conselho, me abriu uma porta, me fez uma conexão. É ou não é? É isso que acontece. E essa pessoa não era um amigo, familiar ou colega. E vocês podem pensar, mas espera aí, em qualquer rede, são os meus amigos, são os meus colegas, são os meus familiares, esses sim é que vão me ajudar a progredir. Agora vamos pôr a situação em vocês mesmos. Agora é uma espécie de exercício de visualização. Pensem o seguinte, que vocês têm um contacto fabuloso numa determinada empresa. Ok? Ali, uma coisa espetacular. E há um amigo vosso, um colega vosso, um familiar vosso, que diz assim: eu sei que tens esse contacto absolutamente fabuloso, eu preciso de uma recomendação para um emprego, para um negócio, etc, etc. E a pergunta que eu vos coloco, vocês podem responder mentalmente se quiserem: vocês vão se sentir responsáveis pelo desempenho futuro dessa pessoa? Desse vosso amigo, familiar ou colega? Ou vão estar tranquilos? O que quer dizer que, e eu acredito que vocês vão se sentir responsáveis, o que quer dizer que, se vocês tiverem a mínima dúvida sobre essa pessoa, vocês até são capazes de mentir. Dizer: eu mandei um e-mail, ele não respondeu. Pois, se calhar está muito ocupado. É ou não é? Agora, se vocês encontrarem aqui uma pessoa que vocês até acham que é interessante para, sei lá, uma atividade de um vosso amigo, colega ou familiar, se calhar até vocês dizem assim: olha, o outro dia conheci o XPTO, ali no Portugal Exportador, ele falou-me ali umas coisas que eu achei interessante, eu acho que ele se calhar era um bom contacto para ti. E vocês fazem essa conexão e não sentem nenhuma responsabilidade, porque acabaram por dizer: eu não conheço lado nenhum. A responsabilidade passou para o outro lado. Por isso é que as ligações fracas são tão importantes. E agora podem estar a pensar: porquê é que está ali uma fotografia cheia de árabes? Ok? Porque eu gosto de contar histórias. Então eu vou contar uma história. É assim: um belo dia eu recebo pelo LinkedIn uma mensagem
de uma senhora em Kuala Lumpur, que me diz assim, eu represento uma empresa, sou de Kuala Lumpur e sabem aquele momento em que vocês vão mesmo para apagar a mensagem porque aquilo deve ser spam? É exatamente isso que aconteceu. Só que eu li um bocadinho mais e diz, eu estou em Kuala Lumpur, sou responsável pela área asiática de uma empresa irlandesa e estou à procura de um orador para uma conferência na Arábia Saudita. Estão a ver? Pronto. E lá fizemos uma reunião online e tal, e acabei por ir à Arábia Saudita. Sou eu que estou a tirar a fotografia aos outros. Okay? Esta senhora era um exemplo de uma ligação fraca. Eu nunca a conheci pessoalmente. Nós conectamos pelo LinkedIn. Isto também faz-nos ver como estamos interconectados. Vivemos num mundo interconectado. E lá está, a nossa pegada digital é importante. Como é que ela chegou a mim? Palavra-chave. Nós pensamos em Search Engine Optimization para empresas e para profissionais. Quais é que são as vossas palavras-chave? Há uma maneira muito simples de descobrirem quais são as vossas palavras-chave. Perguntem a um familiar, amigo ou colega o que é que diriam sobre o vosso trabalho. E de repente já sabe, tem uma análise, tem uma auditoria de palavras-chave. Ora bem, agora já vos convenci, certamente, que aqui está cheio de ligações fracas e que vocês têm é que trabalhar as ligações fracas que estão aqui. O que é importante? É a primeira impressão. Nós, como seres humanos, temos um programa na nossa cabeça que tem a ver com a nossa sobrevivência. Nós fazemos perfis. Nós olhamos para uma determinada pessoa e ela faz-nos lembrar uma tipologia de pessoa. Que tivemos boas ou más experiências. Mas depois há tudo o resto. As palavras que são ditas. E uma coisa extremamente importante. Nós adoramos quem nos sabe ouvir. Às vezes há comerciais que pensam que vender é estar permanentemente a debitar a informação. Não, é estar permanentemente a ouvir. E a adaptar ao cliente. Isto não quer dizer inventar para o cliente, é adaptar ao cliente. É falar a linguagem que o cliente quer ouvir. Por isso, numa palavra, quando nós estamos a comunicar bem, tem alguma sugestão qual é que poderia ser essa palavra? Uma comunicação efetiva? Está muito barulho, eu sei. Seduzir. Uma boa comunicação é um ato de sedução para o nosso produto, para a nossa empresa, para a nossa marca, para o nosso conceito, para nós próprios. E como é que nós podemos fazer isso em termos internacionais? Algumas dicas da minha experiência de andar aí pelo mundo. São coisas mesmo muito simples e que valem tanto online como offline. Cultura geral. É absolutamente fantástico. Eu lembro-me de uma professora de inglês, quando eu estava a tirar inglês há muitos anos atrás, que fez um Trivial Pursuit para perceber, para nós praticarmos inglês. E eu sou um bocadinho cromo, admito isso. Sou cromo, sei assim umas coisas que às vezes são estranhas. E havia lá uma pergunta que era: qual é que é a queda d'água mais alta do mundo? E as pessoas normalmente é Iguaçu, Cataratas do Niagara, Victoria Falls, etc. Mas eu sabia a resposta. E disse: Salto del Ángel, na Venezuela. São 900 metros. E a professora virou-se para mim e disse-me assim, eu tinha 20 e poucos anos, virou-se para mim: tem tanto conhecimento inútil na cabeça. E eu disse-lhe: se calhar um dia vai ser importante. E uma das coisas que eu tenho verificado é que a nossa cultura geral, principalmente sobre digamos, os países dos nossos interlocutores, é de extrema importância. Saber um bocadinho da história, saber um bocadinho da geografia e principalmente do idioma, não é ir aos Estados Unidos e falar inglês. É se calhar ir à Albânia e falar albanês. Falar 2 palavras basta para abrir muito, muito mercado. Acreditem que eu tenho 2 níveis. O primeiro nível é, eu sei aquelas palavras normais, o sim, obrigado, uma importante, como dizer saúde, principalmente dos países de leste, a pessoa tem que sabê-las todas.
E depois há o outro nível, que é saber insultar. Também é engraçado saber uns quantos insultos, porque depois há umas que numa língua é uma coisa e outra é outra, que é giro. Por isso é importante. Depois, informarmos sobre as tradições, há coisas que temos que ter cuidado, porque temos aquele um bocadinho a ideia que somos todos ocidentais, mas não somos. Há coisas que são bem diferentes e é preciso ter cuidado. As boas maneiras são sempre aceitáveis, normalmente são. E isto é uma coisa que eu faço sempre. Eu tenho muita sorte, se calhar nem todos aqui têm a mesma sorte que eu. Eu tenho um patrão que é ótimo, sou eu. E ele diz-me assim, vais lá para fora, vai um dia antes ou dois para aclimatares e não perceberes como é que aquilo funciona. E eu faço isso, estou sempre a escutar. E agora eu vejo muitos colegas meus que fazem mais ou menos a mesma coisa, só que têm um problema. Andam pelo mundo assim. E perdem perspectiva. Eu, quando estou num país diferente, eu costumo dizer que tenho que funcionar como uma esponja. Tudo é informação. Pode ser os outdoors na estrada, pode ser o tipo que me atende no aeroporto, pode ser tudo. Tudo é informação. Porque o meu produto, que é fundamentalmente formação, aulas, consultoria, eu tenho que criar empatia. E eu não crio empatia com não perceber rigorosamente nada da realidade. Mas sempre que nós quisermos vender algo, nós temos que criar essa empatia. Uma coisa importante. Já agora, isto é uma piada. Isto é uma fotografia que eu tirei na Alemanha, porque é o único sítio em que os sapos têm horas. Já repararam? Das 19 às 7 é que passam. Isto é mesmo alemã, não é? Eu faço muitas piadas com os alemães. Estive agora na Irlanda com um grupo de alemães e eles estavam admirados com tantas piadas que eu fazia sobre alemães. Mas demos-nos bem. Lá está, é preciso ter cuidado. Uma coisa que é importante, e já há pouco foi falado aqui, um bocadinho sobre storytelling. Agora está muito em voga. Storytelling. Storytelling sempre existiu. Gravuras nas cavernas. O que é que era? Instagram. Era o Instagram da altura. Os tipos nem falavam e apontavam lá para o búfalo e... Era isso. Isso era o Instagram. Era eles a explicarem e como é que tinha acontecido. Agora, as histórias têm uma coisa fantástica. É que ajudam a memorizar. Nós estamos habituados a memorizar. Certamente, vocês se lembram que, quando estiveram no secundário, na universidade, os professores que vocês gostaram mais e que aprenderam mais foram aqueles que vos contavam histórias associadas ao conteúdo. Não era o conteúdo. Nós temos que nos habituar a isso. Temos que trabalhar mais as histórias. Por isso, há uns anos atrás... Eu vou precisar de 5 minutos. Okay? Há uns anos atrás, um colega meu explicou-me os ingredientes de uma história. Eu vou-vos deixar aqui muito rapidamente os ingredientes de uma qualquer boa história. Isto é cozinhar uma história. Cozinhar não é inventar. É nós agarrarmos naquilo que é interessante, naquilo que pode ser interessante para o nosso interlocutor, melhor dizendo, e trabalharmos a história. 3 ingredientes. Eu vou colocar aqui com um exemplo, uma ilustração, é uma piada. Okay? Por isso temos um personagem interessante. Todas as boas histórias têm um personagem em que é o protagonista, por exemplo, da história, não é? Por isso vocês veem um filme qualquer e percebem logo qual é o protagonista, é ou não é? Por isso, aqui neste caso, este sou eu. Era um bocadinho maior. Depois, tem que haver desafios a superar, tem que haver algo difícil. Okay? Neste caso, fechar a boca e fazer exercício. E a seguir, um final memorável. O que é que aconteceu? Ficou assim, ok? Agora, o desafio que eu vos coloco é trabalharem a história do ponto de vista do vosso interlocutor. E isso aí é que é poderoso. Qual é a dor do cliente? Isto é, vocês identificam-se com a dor do cliente. Quais são os vossos produtos e serviços? E qual é a solução? O que é que vai acontecer depois da vossa intervenção? E contam a história do ponto de vista do vosso cliente. Isto é extremamente poderoso. Para terminar, agora estamos todos online e toda a gente faz mal reuniões online. Desculpem lá, mas é mesmo assim.
várias razões. Primeiro, enquadramento da imagem. Às vezes parece com um canto ou uma coisa assim parecida, cabeça cortada, e uma coisa muito importante, não se vê as mãos. É aquela fotografia tipo passe no zoom. Não funciona. Nós temos que ter em atenção que é uma tecnologia fantástica. Eu sempre digo que se a pandemia tivesse sido nos anos 90, em que eu tinha fax em casa, como é que seria? Isto é fantástico, esta tecnologia. Só que nós temos que saber também trabalhá-la. Depois, comprem um raio de um bom microfone. Microfone USB, há aí uns microfones por 100 euros que são fantásticos. Eu tenho há mais de 7 anos um que me custou na altura 140 e ainda continua agarrado ao computador. Faz toda a diferença. É a mesma coisa. É diferente, não é? A credibilidade é diferente. Olhem nos olhos. Outro erro habitual. Falar assim para a câmara. De cima para baixo. Pensem o seguinte, como seres humanos, se eu vier aqui e estiver assim a falar, se estivermos assim a falar de 2 segundos, não há problema. Mas se eu estiver aqui a falar 15 minutos, ou das duas uma, ou eu sento-me ou você levanta-se. Não somos capazes de manter uma relação lógica um acima do outro, ou não é? Isto é uma coisa primitiva que demorava tempo a explicar. Outra, variedade é necessária. Há coisas que se podem fazer neste momento e eu podia falar muito sobre isso e se quiserem num intervalo eu posso dar algumas dicas, mas nós podemos variar os fundos. Por exemplo, até uma coisa tão simples quanto esta. O fundo que nós utilizamos pode ser uma forma de comunicação. Eu muitas vezes no fundo coloco um QR Code. Para quê? Para que as pessoas possam contactar. A luz. Muitas vezes as pessoas dizem assim, a minha câmera não é grande coisa. Já agora, uma piada, isto pode funcionar como uma webcam. Eu não estou a dizer a fazer a reunião pelo telemóvel, estou a dizer isto é também uma webcam. Informem-se e vão descobrir. É fácil. Mas o problema é a luz. Quando a luz é de trás, que eu vejo muitas pessoas a fazerem reuniões com luz por trás, aquilo é horrível. Retira-vos credibilidade. Tudo isto retira credibilidade. O som é péssimo. A luz é péssima. O esforço que vocês fizeram é a mesma coisa do que vir de fato de treino para a reunião. A não ser que seja uma reunião team building qualquer, vieram mal para a reunião. LinkedIn. Só dizer-vos uma dica. Há uma coisa que é interessante com o LinkedIn e que as pessoas normalmente não utilizam, que é falarem com vocês mesmos no futuro. No LinkedIn vamos encontrar sempre alguém que está a fazer algo que nós queremos fazer daqui a 10 ou 15 anos. Porquê é que não falamos com essa pessoa? Para perceber como é que ele chegou lá. E foram os tais 5 minutos a mais. Tem ali o meu QR Code, que podem se conectar com o LinkedIn, podemos continuar a conversa, que esta é uma das vantagens das ferramentas digitais. É que antes, quando eu comecei a fazer este tipo de apresentações, era muito boa tarde, adeus, até à próxima e provavelmente não nos encontramos nunca mais. Agora, podemos continuar conectados. Passei um bocadinho o tempo, eu sei. Não há problema, não sei se quer algum espaço para perguntas e respostas, pode estar à vontade. Se a moderadora deixa à vontade, vocês podem colocar questões. Eu tenho é que beber água. Estava a pensar. Então, ninguém quer... Não há? É que eu via, parecia-me que ia levar o microfone. Bom, se não há questões, eu quero agradecer a vossa paciência e disponibilidade para estar aqui e mantenhamos-nos em contacto, qualquer coisa que necessitem. Eu também, uma coisa, já agora, título de piada, os meus pais, quando me deram um nome, fizeram um trabalho em termos de Search Engine Optimization espetacular. Eles deviam pensar, este tipo vai trabalhar em marketing digital, porque também não precisam de ir ao LinkedIn, se puserem Filipe Carreira,
Se puserem tal e qual como está ali, vai logo aparecer sempre em primeiro, porque acho que só há 1 ou 2 no mundo. Por isso, é uma conjugação esquisita. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, Filipe Carreira.